Bom dia, Eduardo Horácio, bom dia, Ângela, a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Deputado, primeiro para a análise da política nacional, lá em Brasília, como é que o senhor tem avaliado aí a viabilidade do governo Temer no Congresso, né, depois daquela votação da denúncia contra ele na primeira vez, né, no plenário, agora a perspectiva de que uma segunda denúncia seja apresentada, é previsão de mais crise política para o governo Temer? Com certeza, a crise política ela não passou ainda. É claro que ela teve um pico maior durante a votação da denúncia contra o presidente Michel Temer. Mas nós estamos vivendo essa crise desde o início do mandato, quando veio aquele escândalo da Lava Jato, né, que antecedeu a eleição de 2014. Então a crise política permanece até hoje. Obviamente que em determinados momentos com maior intensidade, em outros momentos com menos intensidade. Agora, a nossa preocupação é com a recuperação da economia. A gente percebe que, votada aquela denúncia, aparentemente essa calma que a gente vive está permitindo que o governo vote algumas matérias lá no Congresso Nacional. E, pelas notícias que a gente tem recebido do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, está tendo um aumento do número de carteiras assinadas. Então, é um sinal positivo da recuperação econômica do nosso país, do nosso Brasil. Deputado, o senhor cumpre o seu quinto mandato? Quinto mandato como deputado federal e tive um mandato também como deputado estadual. Pois é. E agora, para o ano que vem, quais são os planos? Eu estou colocando meu nome como pré-candidato ao Senado pelo PMDB. Nós não temos ainda, são duas vagas no ano de 2018, né? Nós temos duas renovações no Senado Federal e o PMDB, obviamente, deve ocupar uma dessas vagas na disputa, né? Eu estou colocando meu nome, até o presente momento, é o único nome do PMDB colocado como pré-candidato ao Senado. Reeleição o senhor disputa mais? Oi? Reeleição o senhor disputa? Não, a reeleição do deputado federal não. Nosso projeto é esse para o Senado Federal e vamos ver, né, o que vai acontecer. Até o presente momento, né? São 5 mandatos, até o presente momento o PMDB não apresentou nenhum outro nome, a não ser o meu, e como nós temos duas vagas, eu acredito que deve se consolidar daqui até a convenção no ano que vem. E por que não mais deputado federal? Não pode ser algum? Não, eu estou no quinto mandato, então você tem que mudar, né? Oitavo, o Valécio oitavo, o Jovaí o sexto, né? Lá nós somos 17 e eu sou o terceiro mais velho. Então, chega no momento... E como nós temos duas vagas para o Senado, e eu vejo que é uma oportunidade agora da gente buscar esse espaço lá no Senado da República. O PMDB chega competitivo para o pleito do ano que vem em Goiás? Sim, o PMDB, nós temos aí a pré-candidatura do deputado Daniel Vilela, está crescendo, é um jovem bem preparado, ele tem feito também um trabalho diferenciado lá na Câmara Federal, e a gente tem feito encontros regionais aqui no Estado, e os encontros têm sido assim bem receptivos quando é colocado o seu nome como pré-candidato ao governo. É óbvio que hoje não tem como aparecer liderando pesquisa, porque o nome ainda não é conhecido em todo o estado de Goiás. Ele, como candidato a deputado federal, teve uma atuação regionalizada. Mas, aonde ele tenha dado, o seu nome é muito bem aceito e a gente vê que o crescimento ele é constante. Então, eu percebo que ele chegará forte como pré-candidato no ano que vem. O senhor tem esse hábito de andar, né? Eu até fico curioso com os seus mandatos, a sua votação, pelo seguinte, porque eu não vejo campanha do senhor, né? Acho que o senhor deve ser pão duro pra caramba, porque não deve gastar, não vejo campanha do senhor. Mas vejo se o senhor anda os municípios, percorre todo dia, leva asfalto, leva água, leva emendas para as suas emendas, anda os municípios o tempo todo. E nesses municípios, ou não é assim? Eu estou sendo injusto com o senhor? Não, correto. Isso é pão duro também, não é? Não, a gente faz o trabalho nos 4 anos. Então, o nosso trabalho parlamentar, ele caminha em duas linhas distintas. Primeiro, o trabalho parlamentar propriamente dito, onde a gente está lá, apresenta projetos de lei, relata, participa das comissões técnicas, das votações, etc. Mas tem um outro trabalho paralelo, que é o que a gente faz junto ao Orçamento Geral da União, levando emendas aos municípios que a gente representa. Então, as demandas dos municípios são grandes, porque os municípios hoje, eles praticamente não têm recurso para investimento. O que a maioria dos municípios recebe vai para o custeio, folha de pagamento, manutenção da máquina, etc., sobra pouco para investir. Então, os municípios ficam muito dependentes dos recursos estaduais e recursos federais. Então, os prefeitos pedem muito construção de quadra poliesportiva, unidade básica de saúde, equipar os hospitais municipais, equipamentos para pavimentação,
patrulhas mecanizadas para atender o produtor rural. Então a gente atua bastante nessa área, ajudando os municípios, ajudando os prefeitos, para que eles possam, obviamente, atender as demandas dos municípios. Tem dado certo, o senhor tem sido reeleito, 4 vezes já de reeleição. Nesses municípios, o nome do Daniel está bom, está bem aceito, está competitivo? Está, o nome do Daniel é muito bem aceito. Como eu disse, ele não é tão conhecido como outros pré-candidatos. É óbvio que ele está no seu primeiro mandato como deputado federal. Ele teve atuação aqui como vereador, como deputado estadual e está no primeiro mandato como federal. Mas, à medida que ele se torna conhecido, as pessoas aceitam o nome dele como pré-candidato a governo. Ele é mais conhecido que o Zé Eliton? Hoje eu acho que não, porque o Zé Eliton é vice-governador, tem uma atuação, assumiu por várias vezes a chefia do executivo nas viagens internacionais do governador. Então, eu vejo que o vice-governador é bem mais conhecido pela atuação do vice-governador. Mas o deputado Daniel está se tornando conhecido e as pessoas que o conhecem acabam avaliando, aprovando o seu projeto. Mas rachada como está a oposição, Daniel para um lado, Caiado para o outro, agora uma frente petista já começa a percorrer o Estado também com outra opção para a oposição. A oposição rachada assim vai a algum lugar, deputado? Se a oposição for rachada para a eleição, obviamente que ela vai enfraquecida. Eu particularmente, tenho um ótimo relacionamento com o senador Caiado, quer dizer, ele também faz um trabalho destacado lá no Senado Federal, com repercussão altamente positiva, não só em Goiás, mas em todo o Brasil. Também é um pré-candidato fortíssimo. E nós temos procurado trabalhar de tal forma que os democratas e o PMDB caminhem juntos na eleição do ano que vem. Essa é a nossa proposta. E o senador Caiado ele tem dito assim, com muita firmeza, que ele só sairá candidato ao governo com apoio do PMDB. Isso ele diz com muita clareza. Então, como ele é uma pessoa assim, que tem uma aceitação também muito forte aqui no estado de Goiás, eu quero crer que o PMDB e o Democrata vão estar juntos na campanha de 2018. Se for preciso, por exemplo, que o PMDB abrir mão da cabeça de chapa com o Daniel para apoiar o Caiado, o senhor defende? Depende da situação que chegar em 2018. Quer dizer, é óbvio que essa hipótese não pode descartar 100%, não pode descartar 100%. O nome do senador Caiado sempre é um nome fortíssimo. Mas o nosso pré-candidato é o deputado Daniel e vamos trabalhar para fortalecê-lo até a convenção do ano que vem. Qual que é a fórmula mágica para fazer essa união entre Caiado, Daniel Vilela? O senhor acha que, por exemplo, Daniel Vilela tem defendido aliança com o PT? O senhor acha que é o caso? Essa aliança pode ou não acontecer. Tudo vai depender, como dizer assim, do andar da carruagem. A gente tem trabalhado, o Democratas foi um grande parceiro nosso na eleição de 2014 e será um grande parceiro nosso também na eleição de 2018. Alguns partidos já se colocaram como partidos de oposição ao governo do Estado. Esses partidos, obviamente, a tendência é a gente agrupar todos eles numa candidatura única contra o candidato do governador. Então, a gente tem procurado agir dessa forma. É óbvio que o candidato, a gente tem que analisar vários fatores, como pesquisa eleitoral, agrupamento de partidos de oposição, capilaridade no interior, a base de apoio também desse pré-candidato. Então, tudo isso tem que ser levado em conta para que a gente possa definir o candidato a governador no ano que vem. Mas por DEM e PT no mesmo palanque com o PMDB, o senhor acha possível? Não é fácil, não é fácil. Nós vimos PT e DEM no segundo turno aqui em Goiás, na candidatura do Iris Rezende com o Marconi. O DEM apoiou com o Ronaldo Caiado e o PT também apoiou o Iris no segundo turno. Mas quando um subiu no palanque, o outro ficava de fora. Então, a gente percebe que essa dificuldade existe, mas vamos ver como fica até o ano que vem. Mas nós trabalhamos para que o maior número de partidos que fazem oposição ao governo do Estado estejam conosco na eleição de 2018. Deputado, o Caiado tem que retribuir o apoio recebido pelo PMDB em 2014 e agora em 2018. Tem uma declaração hoje do deputado Daniel Vilela, no Coluna Giro do Jornal Popular, dizendo que o Caiado seria uma perda para Goiás se deixasse o Congresso e lembrando, que o PMDB foi fundamental para a eleição dele em 2014. O Caiado tem que retribuir agora? O senador Caiado, sempre que ele manifesta, ele sempre diz da gratidão que ele tem ao PMDB, porque sem o PMDB, ele é bem enfático nisso, ele não seria eleito senador. Então ele agradece muito, ele nunca deixou isso de lado. Ele sempre teve essa hombridade, essa altivez em reconhecer o papel fundamental do PMDB na sua eleição. E ele sempre foi um senador muito atuante. Um senador muito atuante. Então, a gente sabe que ele
é uma figura de expressão nacional, ele tem uma força política também muito forte aqui no estado de Goiás, e o nosso trabalho é juntar todos para que a gente tenha uma candidatura mais competitiva junto ao governo. Mas o PMDB, na visão do senhor, não espera essa retribuição do apoio? Não, o PMDB espera estar junto com o Caiado, nós esperamos estar juntos dele. Recebendo apoio. Recebendo apoio, estamos juntos trabalhando, e a gente tem feito encontros aí com a presença do Daniel e do senador Caiado. O sonho da nossa base é ser concretizado, essa união do Daniel e do senador Caiado. Deputado, com que regras nós vamos disputar a eleição no ano que vem? Vai vir distritão, não vem distritão misto? Vai ficar como está? Com que regras serão? Você fez a pergunta mais difícil, viu? Que nós não sabemos como serão as regras do ano que vem. Imagina eu e o povo, isso o senhor que é deputado há 6 mandatos, não sabe, imagina. Não sabemos, viu? Realmente nós vivemos uma situação, Kleber, complicadíssima. Por que isso? Nós temos hoje na Câmara 35 partidos representados. 35 partidos. Ou melhor, oficializados lá no Tribunal Superior Eleitoral. Hoje, os partidos menores, eles são maioria lá na Câmara Federal. Então, se você coloca qualquer regra para, vamos supor, diminuir o número de partidos, criar cláusula de barreira, criar o cláusula de desempenho, acabar com a coligação, a gente percebe uma dificuldade enorme de aprovar. Então, eu percebo que nas regras que nós temos que mudar a Constituição, que são necessários 308 votos, nós não conseguimos para nada. Passa nenhuma? Nenhuma, porque nenhuma tem essa maioria absoluta para aprovar uma mudança dessa magnitude. Então eu vejo que apenas as regras mesmo da eleição é que serão alteradas. Tipo, na questão do financiamento eleitoral, que é a parte principal, eu vejo que a Câmara deve aprovar o financiamento público sem estabelecer o valor, porque aquele valor de 3,6 bilhões realmente era um escárnio, que lá não tinha como ser aprovado e já foi inclusive retirado do texto. Mas deverá ser definido que na Comissão de Orçamento no final do ano estipular um valor para que financie as eleições de 2018. Quanto o senhor defende o valor? Olha, existe uma corrente muito forte lá que gira em torno de mais ou menos de 2 bilhões de reais, não os 3,6 bi, mas algo em torno de 2 bi, e até uma proposta do senador Caiado fazendo remanejamento do recurso que seria destinado aos programas eleitorais dos partidos, ou melhor, aos programas dos partidos políticos, esse recurso seja destinado para o financiamento das campanhas. Então, é uma proposta que está sendo bem aceita porque não seria dinheiro novo, seria um remanejamento de recursos de uma fonte para outra. Acabaria o horário eleitoral gratuito? Acabaria ou diminuiria significativamente. Então, essa é a proposta que a gente vê com simpatia, porque não buscaria recursos lá da educação. Como você justifica hoje tirar recursos da educação, da saúde, da segurança pública, que é um grande problema da atualidade, para jogar para a campanha política? É difícil você... Pois é, mas o horário eleitoral no rádio e na TV hoje já está com 10 minutos só, né? Somando tudo. Mas deputado federal, senador, candidato a governador. Isso é a regra para o ano que vem. Se diminuir mais ainda, não vai sobrar nada. Não, mas é com relação aos programas eleitorais dos partidos, que fazem aqueles programas anualmente. Aqueles que são quinzenais, né? De 20 minutos, toda quinta-feira. Isso. Seria diminuído aqueles programas, aquela divulgação. Né? Tá. E esse recurso é manejado para o financiamento das campanhas. Então eu vejo que essa é a proposta hoje mais palatável, vamos assim dizer, para que a gente possa definir as regras da eleição do ano que vem. Mas em termos estruturais não muda nada, continua a coligação, continua o sistema proporcional, não muda nada. Não muda nada. Por exemplo, o distritão, tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Eu particularmente sou favorável porque a democracia você é representado pela maioria. Então, o povo escolhe quem serão os eleitos. Então, o distritão elege os mais votados. Até uma situação, vamos dizer, inusitada para mim, porque se fosse o distritão implantado em 2014, eu estaria fora. Mas eu vejo que é a maneira mais justa. Eu vejo assim, com uma certa injustiça, você tem estados, por exemplo, o estado de São Paulo. Quando eu estava em Brasília, eu fui eleito deputado Enéas, se vocês se lembram bem do Enéas, do Brona. Ninguém esquece, não, o nome dele era Enéas. Era Enéas, isso mesmo. 1,5 milhão de votos. Ele elegeu o deputado federal com ele, com menos de 300 votos. Teve deputado com 200. Isso acabou, né? A lei atual não tem a cláusula de agora 10%. Tem barreira para quem for levado, né? Para quem for levado. Para quem for levado. Para esse segundo, terceiro levado pelo candidato que tenha muito voto, esse segundo, terceiro tem que ter um mínimo de votos lá. Justamente. Nós estamos dizendo o seguinte, você pegou lá o cara com 280 votos e teve deputado com 80 mil votos e ficou de fora. Mas isso acabou já. Mas mesmo nesse sistema que nós vivemos hoje, você pega aqui na Câmara de Goiânia, tem vereadores
5 mil votos ficaram de fora, outros com 3 mil estão lá dentro representando. Então eu vejo isso. Mas muita gente tem restrições ao distritão porque criaria uma exclusão das minorias. Mas nós temos que estabelecer algumas regras lá para que distorções discrepantes assim não sejam, né, tão visíveis. Então a gente percebe que tem uma forma lá, Cleber, interessante, que seria, se você fizer a reforma política para 2018, dificilmente ela passa. Mas se você fizer ela para valer em 2022, 2026, 2030, tem uma chance grande de você conseguir aprovar. Então nós estamos trabalhando também para que a gente faça uma reforma, por exemplo, o fim das coligações e estabelecimento das causas de barreiras para vigorar a partir de 2022 e 2026, para que assim a gente possa ter condições de aprovar alguma coisa para melhorar o sistema eleitoral brasileiro. Deputado federal Pedro Chaves, do PMDB, ao vivo conosco aqui na 730, também pelo facebook.com/rádio 730, estamos em vídeo. Deputado, o senhor falou sobre o fundo, o senhor é favorável ao financiamento só público, volta às empresas, na eleição do ano passado só teve pessoa física e o fundo partidário, o senhor acredita que qual é o modelo? Tem que voltar ao financiamento por empresas? O financiamento por empresa demonstrou aí que traz problemas seríssimos, né, para os candidatos e também para as empresas. Hoje seria praticamente impossível qualquer candidato chegar numa empresa para pedir qualquer financiamento de campanha. Eu vejo que no atual momento não tem clima nenhum para você voltar ao financiamento empresarial. A Lava Jato então, complica também. Complica, né? Justamente. Tanto o empresário quanto o candidato não tem mais condições de solicitar esse tipo de financiamento. Agora eu vejo que nós não temos outra saída. Tem que ser o financiamento público e o financiamento de pessoa física. Limitando também, porque se você não limitar, você vai ter aí pessoas físicas doando quantidades enormes para determinados candidatos, e a gente percebe que não é uma coisa normal. Então a gente tem que estabelecer também um teto para a doação da pessoa física. O senhor não é a favor de voltar a doação por empresas? Acho que pelo menos né, a curto prazo eu vejo que não. Até que o Brasil tenha um outro amadurecimento político. A gente percebe que nos Estados Unidos, que é a maior democracia do mundo, onde tudo lá dá certo, vamos assim dizer, né? Lá existe financiamento privado e funciona perfeitamente, até prova o contrário, perfeitamente bem. Mas nós não estamos ainda com esse amadurecimento para chegar nesse ponto. Eu vejo que com essa questão da Lava Jato, não tem como você, a curto prazo, a curto e médio prazo, voltar ao financiamento empresarial. Deputado, o momento para o político, de uma forma geral, é delicado. A população está com descrédito danado do político. A maioria. Né? Nós tivemos uma reportagem de uma revista internacional apontando o senhor, mais uma meia dúzia aí, que são exemplos de parlamentares brasileiros, sul-americanos. Obrigado. Mas lá com os gringos, o senhor tem que agradecer. Né? Não tem, é tão raro isso, deveria ser regra geral que as pessoas tivessem esse comportamento que o senhor e os citados pela revista têm, né? Como pessoas íntegras que passam pela política, que conseguem comprovar o patrimônio que tem sempre nas suas declarações de rendimento e que não tem lá nenhum dinheiro ilícito. Essa exceção que o senhor nessa exceção que o senhor foi incluído, deveria ser a regra, mas não é. Então, esses desgastes que os homens públicos que têm aí mandato atualmente estão enfrentando, o senhor acha que no ano que vem nós vamos ter muita gente reeleita ou pouca gente reeleita? A gente percebe que nos momentos de crise a reeleição diminui bastante. Eu me recordo, na época dos anões do orçamento, houve renovação também muito grande na Câmara Federal, no Congresso Nacional. Depois, com aquele escândalo do mensalão, o sanguessuga do governo Lula, também houve uma queda no número de reeleitos. E agora também a gente percebe isso, que o número de reeleitos deve diminuir, né, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Existe essa, vamos dizer, essa vontade da população em renovar. Isso é bom? Por um lado é bom, você fazer a renovação, isso não é ruim, não. É salutar que você tenha sempre ideias novas, pessoas novas participando, né, do parlamento, participando das decisões nacionais. Mas uma coisa interessante, Kleber, que eu conheço, é óbvio que a Câmara é muito grande, nós somos 513 parlamentares. Então tem parlamentar que licencia para ocupar a Secretaria de Estado, a cada 2 anos tem eleição municipal, muitos se elegem ali prefeito, assumem o suplente. Então a rotatividade pessoas de bem, pessoas que querem ajudar seus estados, seus municípios, ajudar o país e tal. E eu vejo como a parte menor de pessoas que têm interesses outros lá na Câmara Federal. Mas
a impressão que passa é que a maioria, obviamente, trabalha contra o povo. Essa é a impressão que tem. Tanto que a gente percebe que a renovação ela vai acontecer na Câmara Federal, como também no Senado, como está acontecendo, né, no Poder Legislativo de uma forma geral. E o distrital é para impedir essa renovação também, um pouco, não? E eu praticamente não votaria de novo da mesma forma. Com relação ao Michel Temer, muita gente questiona, mas teve o problema da denúncia, etc. Quando a Constituição manda para a Câmara, manda para o Parlamento, a decisão de abrir ou não denúncia contra o presidente da República, a Constituição está dizendo que precisa também do aval político. Se fosse para fazer uma análise puramente técnica, quem analisaria seria somente o Supremo Tribunal Federal. Quando manda para a Câmara, justamente porque você não analisa só a parte jurídica, você analisa também a parte política, a economia do país. E o que nós percebemos é que é o seguinte, se nós fôssemos afastar o presidente por 180 dias, assumiria o presidente Rodrigo Maia. Dentro de 90 dias tinha que convocar novas eleições. E eleição de novo, agora em 2018, nós entraríamos aí numa ciranda aí, que nós não saberíamos aonde chegaríamos. Então, a nossa preocupação também com a economia, também com a estabilidade política, preocupando com o país de uma forma geral. Essa é a decisão do Parlamento. Deputado, pensando aqui em Goiás de novo, para o cenário de 2018, qual é o discurso do PMDB e da oposição para a eleição do ano que vem? A gente tem falado sobre os nomes, sobre a divisão do DEM, mas o que o PMDB pensa para a eleição do ano que vem para contrapor a pré-candidatura que já está colocada da base aliada do vice-governador José Elton? Está com um programa aí de investimentos, andando o Estado. O que o PMDB vai apresentar para o eleitor no ano que vem? Bem, é óbvio que o plano de governo do PMDB ainda será elaborado, mas nós temos como base do PMDB, primeiro, é o desenvolvimento socioeconômico do Estado. Isso aí, sempre o PMDB trabalhou nessa linha, enquanto governou com o Maguito Vilela, com o Isis Rezende, sempre teve essa preocupação social e também com os investimentos em infraestrutura, principalmente. Então, são teses que o PMDB discute, e o deputado Daniel Vilela, no momento oportuno, juntamente com todos os integrantes do partido, vamos elaborar aí um plano de governo para o nosso partido para a eleição do ano que vem. O senhor não tem plano B? Ou disputa o Senado ou sai da política? Ou disputa o Senado, eu vou ajudar os companheiros aí a ganhar as eleições. Ganha fácil? Não, eleição não é fácil. Toda eleição é difícil, é disputada. A gente percebe que quem considera o adversário fraco já deu o primeiro passo para sofrer a sua derrota. Eu vejo que todos os adversários são difíceis. O PMDB precisa estar unido, precisa estar bem preparado aí, com o maior número de partidos agrupados na oposição, para que a gente entre em condições de disputar e vencer as eleições. Deputado federal Pedro Chaves, do PMDB, conosco aqui na 730. Deputado, muito obrigado pela presença aqui, pela conversa com a gente. Bom dia, boa sequência no trabalho. Eu que agradeço a você pela oportunidade. Bom dia a você, ao Kleber, ao Eduardo Horácio, a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E até a próxima oportunidade, né, se Deus quiser. Obrigado a vocês. Obrigado.